Esta viagem começa no nordeste da Suíça, na impressionante abadia de Haino. Depois, passa brevemente pela Alemanha para ver as ruínas de um castelo medieval em Kusaberg. Antes de seguir rumo ao sul, para o Lago de Zurique e sua famosa cidade na costa. Depois segue para Basileia, o coração cultural da Suíça. Depois, em direção ao sul, encontra a capital Berna, cuja cidade antiga medieval foi transformada em Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Em Avanches, uma visita a um anfiteatro romano que continua a atrair e entreter multidões 2000 anos depois. Atravessando o lago de Neuchâtel, a viagem termina em um parque natural e nos incríveis penhascos da Croix du Vin. Na fronteira da Suíça com a Alemanha, fica uma obra-prima da arquitetura barroca, a Abadia de Haino. Sem dúvida, os monges beneditinos teriam escolhido este lugar no rio Reno, tanto por sua beleza, quanto pela proteção que ele oferece contra ataques. Acredita-se que a primeira construção no local é do ano 778. Séculos depois, o lugar ficou conhecido por sua famosa biblioteca, com mais de 12.000 livros, incluindo manuscritos antigos de valor incalculável. A abadia beneditina foi desfeita nos anos 1860. Todos os seus livros preciosos foram doados à livraria principal em Zurique. De local de cura espiritual, ela foi transformada para dar foco à saúde física. Virou um hospital e, bem depois, uma clínica psiquiátrica. Mas a equipe médica e os pacientes foram embora em 2000. E agora o prédio está vazio. Ao norte, depois da fronteira com a Alemanha, encontra-se um eco assombrado de tempos passados. O castelo em ruínas em Kusaberg impõe uma vista fantasmagórica sobre o entorno. Castelos em topos de colinas estavam na moda há cerca de 900 anos, quando nobres começaram a usá-los como residência. Em 1634, durante a Guerra dos 30 Anos, o exército sueco estava avançando. As tropas do castelo decidiram não deixá-lo cair nas mãos dos inimigos. Então, elas mesmas o incendiaram. Após a guerra, não havia fundos para a reconstrução, e um deslizamento de terra selou seu destino pouco depois. Nos anos seguintes, fazendeiros locais saquearam suas pedras, deixando o castelo como ele está hoje. De volta à Suíça, nuvens carregadas de chuva se juntam sobre a pequena cidade de Wohlen, fazendo com que muitos dos 15.000 habitantes procurem seus guarda-chuvas. A oeste, sob um céu mais claro, está o espetacular Lago de Zurique. Ele foi uma importante rota de transporte e comércio no passado. Mas agora atrai gente atrás de diversão e pessoas muito ricas, que se estabeleceram em sua margem nordeste, onde os impostos são baixos e os preços das propriedades são altos. Não é surpresa que mais adiante fique uma das maiores capitais bancárias do mundo, Zurique. A cidade é também a maior da Suíça, com 400.000 habitantes. Mas enquanto Zurique é sinônimo de altas finanças, sua história fascinante e variada muitas vezes é negligenciada. Sua primeira grande guinada foi em 1218, quando o Sacro Imperador Romano declarou a cidade livre do Império, dando a Zurique certa soberania. Os habitantes demonstraram seu orgulho e sua independência, destruindo o Palácio Imperial. Depois, nos anos 1500, Zurique foi uma zona de conflito em um enorme confronto que se estendeu pela Europa, a Reforma Protestante. No século XX, a cidade conseguiu sobreviver praticamente intacta, graças à neutralidade suíça em ambas as guerras mundiais. Mas isso não impediu o bombardeio de aviões aliados em março de 1945. Um tribunal depois determinou que o ataque aéreo foi acidental,
em razão de falha no equipamento e mau tempo. Como sempre, a cidade seguiu em frente e hoje tem uma herança muito maior do que apenas bancária. Turistas podem visitar cerca de 50 museus e mais de 100 galerias de arte. E também tem uma vida noturna vibrante que não tem hora para acabar. Uma vez por ano, toda a cidade se transforma quando centenas de milhares de festeiros se juntam para a famosa Street Parade. A limpeza e a eficiência frequentemente colocam Zurique no topo da lista quando o assunto é qualidade de vida. O itinerário da maioria dos visitantes inclui um passeio de barco pelo lago. Leva cerca de 2 horas de uma ponta a outra. Mas para quem não liga para paisagens alpinas de tirar o fôlego, há atividades a bordo para todos os gostos, como um barco em que é servido fondue, com panelas de queijo derretido. Ou outro em que há música e dança. Há até barcos com jogos de detetive para animar mais o passeio. Zurique recebe cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Muitos deles chegam de trem pela Hauptbahnhof, ou Estação Central. O grande edifício de arenito fica na Bahnhofstrasse, que literalmente significa Rua da Estação. Ela foi considerada a rua mais cara do mundo para se comprar propriedades. O enorme tamanho da estação não surpreende, dada a localização central de Zurique no continente. Viajantes chegam aos montes para visitar os vizinhos Alpes, com muitos passageiros a caminho de lugares mais ao leste ou a oeste em trens de alta velocidade. Com quase 3.000 trens por dia, a estação é uma das mais movimentadas do mundo. Parte de um sistema que inclui bondes dos anos 1880 ainda presentes na paisagem urbana de hoje. Perto de Zurique fica a estação de triagem Limmatal, uma das maiores do tipo na Europa. As instalações são inovadoras e totalmente automatizadas. Com a grande quantidade de trens na Suíça, não surpreende que os depósitos sejam imensos. 18 trilhos chegam a 64 pátios diferentes, onde os trens podem ser montados, preservados ou carregados. Hoje, parece que o trabalho necessário já foi feito. E todas as locomotivas estão ocupadas transportando passageiros, mercadorias e materiais. Talvez uma prova da lendária eficiência suíça. A pitoresca cidade antiga de Rheinfelden é preservada como um patrimônio. Especuladores descobriram ricos depósitos de sal na cidade na metade do século XIX, o que transformou a comunidade sonolenta em um spa resort mundialmente famoso. Rheinfelden fica do lado oposto do rio de uma cidade alemã de mesmo nome. As duas cidades eram uma só antes de Napoleão determinar a fronteira em 1802. Hoje as pessoas podem ir e voltar livremente de carro ou a pé. Com a ilha Insel de 150 metros como testemunha da travessia. Alemães que atravessam geralmente experimentam a famosa cerveja suíça. A cervejaria Feldschlösschen é a maior do país. É a cerveja mais vendida do país desde 1898, motivo pelo qual a Carlsberg pagou quase $500 milhão para comprar a cervejaria em 2000. Ao leste, a fronteira se separa do rio Reno, permitindo que a cidade suíça Basileia se sobreponha não só à Alemanha, mas também à França. Este lugar costuma ser visto como a capital cultural da Suíça. Foi aqui, em 1460, que a famosa universidade local atraiu grandes mentes de toda a Europa. Os habitantes também afirmam possuir a mais antiga coleção de arte pública do mundo, datando de 1662, quando a cidade e a universidade compraram o acervo de uma família rica. Após a Reforma Protestante, a indústria de tecelagem e tingimento de seda da Basileia decolou e formou a base para as empresas químicas e farmacêuticas que hoje funcionam aqui.
Uma população de cerca de 190 mil habitantes faz dela a terceira maior cidade da Suíça, sendo que sua maior conurbação tem quase 1 milhão de habitantes suíços, alemães e franceses. Essa combinação um tanto incomum é administrada pelo Distrito Trinacional da Basileia. Graças a um dos rios mais famosos da Europa, o Reno, embarcações podem navegar até o Mar do Norte. Seus 1.200 quilômetros de extensão atravessaram guerras e criaram fronteiras durante séculos. Desde a nascente nos Alpes, a Basileia é a primeira grande cidade que ele atinge. E é lá que a água desvia seu curso do oeste para o norte. Com cerca de 7 mil navios e barcos em sua extensão a qualquer hora do dia, o Reno é um dos rios mais movimentados do mundo. Saindo da água para o ar, o aeroporto de Basileia-Mulhouse-Friburgo fica, na verdade, em solo francês, mas é administrado em conjunto com a Suíça. O aeroporto foi aberto em 1946 como um símbolo poderoso da cooperação pós-guerra. Os franceses forneceram o terreno e os suíços pagaram pela construção, tornando um dos poucos aeroportos administrados por dois países. O aeroporto sofreu depois de 2001, quando a companhia aérea Swiss Air foi liquidada. Mas depois se recuperou com a chegada de companhias de baixo custo. Atualmente, mais de 5 milhões de passageiros passam pelo aeroporto por ano. A Basileia não é apenas um centro de transporte aéreo e fluvial. Ela é cortada por duas rodovias que formam grandes artérias da Europa Central. A E25 vai para o sul, saindo da Holanda, atravessando a Bélgica, a França e a Suíça e terminando na Sicília, por meio de algumas viagens de balsa. A E35 desce pela Alemanha e pela Suíça. Depois atravessa o norte da Itália até Roma. Uma rede integrada de transporte foi um princípio fundamental da União Europeia para estimular o mercado e permitir a livre movimentação de seus cidadãos. Este interior exuberante faz parte da Basileia Campo, um dos 26 estados da Suíça, conhecidos como cantões. Em 1900, a região passava pela industrialização com a produção de tecidos, metais e substâncias químicas. Mas mesmo hoje, a produção de laticínios, a criação de gado e o cultivo de frutas ainda são um lembrete das raízes da região no solo. Seguindo para o sul até o cantão de Soleura, a jornada encontra o castelo de Neu-Falkenstein. É um dos mais de 25 castelos chamados Falkenstein no mundo germanófono. Embora este tenha novo no nome, acredita-se que seja mais velho do que o castelo de Falkenstein, que tem velho no nome. Historiadores contam que uma família nobre o construiu no início do século XII para ajudar a controlar uma estrada importante. Em 1356, o castelo foi derrubado por um forte terremoto, mas os habitantes locais conseguiram reconstruí-lo, até que 400 anos depois, camponeses raivosos atearam fogo ao castelo, destruindo-o de vez. O que sobrou, porém, ainda é um dos locais mais queridos da Suíça. O castelo é aberto ao público e pode ser alugado para eventos especiais. Rumo ao sudoeste, acima das terras agrícolas onduladas, fica um cume que faz parte do Parque Natural Regional de Thal. É o lar de linces. E observadores de aves sortudos podem até avistar uma águia real voando. As ruínas de uma fortaleza não fazem jus à antiga importância estratégica deste vale como lugar de passagem. Hoje, os saqueadores foram substituídos por caminhantes e ciclistas, que querem aproveitar as muitas rotas através do parque. A jornada chega ao rio Aar, que começa e termina dentro da Suíça, cercado de terra.
A ponte coberta de madeira que se vê hoje foi construída em meados dos anos 1500. Mas dizem que 2 outras pontes vieram antes desta. Ao redor, nasceu a pequena cidade de Vangen an der Aare, cujo acesso exigia pedágio de usuários da estrada e do rio. Passando por faixas de terras agrícolas, um mar de habitações urbanas toma forma. A cidade de Berna. A capital suíça foi descrita pelo escritor do século XVIII Goethe como a mais bonita que já vimos. Como Zurique, Berna é famosa pela qualidade de vida, mas seus 130 mil habitantes andam num ritmo mais relaxado. E sua charmosa cidade antiga é um patrimônio cultural da humanidade decretado pela Unesco, com construções medievais de arenito e 6 quilômetros de passarelas cobertas. A joia da coroa da cidade é sua impressionante catedral gótica, a Berner Münster. Apesar de ter começado em 1491, a construção de sua torre de 100 metros só foi concluída 400 anos depois. É a catedral mais alta da Suíça. No século XX, seu cemitério foi transformado em um parque com castanheiros e caminhos demarcados, oferecendo um ótimo local para se admirar a bela cidade velha e o turbulento rio Ar. A oeste da cidade fica a área agrícola famosa pela criação de gado e pelos laticínios. Uma das especialidades é o popular queijo Emmental. Este solo fértil já foi um prêmio a ser conquistado e defendido. No século XIV, o castelo de Laupen era um dos inúmeros que garantiam o controle da cidade de Berna sobre a região. Mas tal expansão começou a preocupar as cidades vizinhas. Em 1339, a fortaleza defendeu um ataque violento da poderosa família Habsburgo. Contrariando as probabilidades, Berna saiu vitoriosa e hoje Laupen ainda é um símbolo do orgulho da cidade. Esplendidamente reformado, seu magnífico Salão dos Cavaleiros, o telhado de vigas e a chaminé aberta recebem visitas o ano todo. Visto mais a oeste, fica o Lago de Morat. Na costa sudeste, a pequena cidade de Murten também é famosa por uma batalha histórica. Foi aqui, em 1476, que os suíços derrotaram o Duque de Borgonha. Após um cerco de 13 dias, um exército da vizinha Berna veio ao resgate, matando cerca de 10 mil soldados do Duque. É uma vitória ainda comemorada todo mês de junho. A cidade medieval foi preservada imaculadamente desde aquela época. Suas fortificações estão intactas e os muros da cidade são os únicos da Suíça em que se pode caminhar por toda a sua extensão. Hoje, ironicamente, estas muralhas que já testemunharam cenas horríveis de violência fazem de Murten um destino charmoso para turistas. Em agosto, o clima é quase mediterrâneo e, com vários festivais, é a época favorita de visitantes e moradores. Um dos eventos é uma série de concertos de música clássica no pátio do castelo e na Cidade Velha. Há também um cinema ao ar livre com a pitoresca paisagem do lago como cenário. As muitas balsas e excursões oferecem uma pausa refrescante no calor do verão. Um passeio de 1 hora é suficiente para se chegar a Vully, região produtora de vinho, bem como a lagos próximos conectados por canais. Ao sul fica Avenches, com seu famoso anfiteatro. 2000 anos atrás, aqui ficava Aventico, capital da Suíça sob domínio do Império Romano.
Este é o anfiteatro mais bem preservado do país. Construído por volta do ano 130, ele foi ampliado cerca de 35 anos depois, sob o reinado de Lúcio Vero e Marco Aurélio. Todo ano, o anfiteatro fica lotado para um festival de ópera e um show de rock ao ar livre. E esses são apenas alguns dos eventos que continuam a dar vida a este espaço antigo. A oeste do Lago de Morat fica seu irmão maior, Neuchâtel. Com 218 km², este é o maior corpo d'água da Suíça. Sua pantanosa parte sul é um refúgio de aves, enquanto vinhedos prosperam em abundância na costa norte. É na Suíça francesa que fica a cidade medieval de Neuchâtel. A cidade prosperou nos anos 1700 como um centro bancário, produtor de renda e de relógios. Um prato famoso local é o fondue neuchâteloise, que envolve mergulhar cubos de pão em queijo derretido. Felizmente, o calçadão à beira do lago é o lugar perfeito para se caminhar após uma refeição tão calórica. E elevando-se sobre as casas está o castelo que dá nome à cidade. A estrutura original foi construída há cerca de 1000 anos pelo rei de Borgonha como um presente para a esposa. Desde então, ele passou pela família Habsburgo, pelos franceses e pelos prussianos até ficar com os suíços em 1848. Ao lado fica a Igreja Colegiada, que é quase tão antiga quanto ele. Hoje, ela é um cenário perfeito para os concertos de música clássica que cedia regularmente. Seguindo mais adiante pelo lago, há uma surpresa suntuosa na floresta: o Castelo de Gorgier. A maior parte dele foi construída em 1620. Junto com os impressionantes anexos, o castelo recentemente ganhou uma extensa reforma. Em 2014, o castelo foi colocado à venda com especificações de tirar o fôlego. A área de 4 hectares ostenta uma ponte levadiça em funcionamento, uma capela gótica e um heliporto. O castelo principal tem 23 aposentos, além de um calabouço totalmente reformado. O preço estimado? A bagatela de 28 milhões de dólares por um dos mais belos patrimônios da região. A extensa vista verde da floresta de Boudry é só um lado da rica paisagem da Suíça. Neste país, cuja altitude varia de 195 a mais de 4.500 metros acima do nível do mar, a flora e a fauna mudam muito de uma região para outra. De peixes que se agrupam em rios e lagos a criaturas terrestres como lontras e javalis. No total, cerca de 40 mil espécies de animais são nativas. Finalmente, a viagem chega ao último destino, onde a floresta dá lugar à maravilha natural mais impressionante do oeste da Suíça, a Croix du Vin. Elevando-se sobre o vale, estes gigantes penhascos em formato de ferradura foram formados durante a última era glacial. A enorme força do deslocamento de geleiras esculpiu e talhou a antiga rocha jurássica. O que ficou exposto foram camadas de pedra calcária formadas há 200 milhões de anos, quando toda esta área era um enorme oceano tropical. Hoje, a Croix du Vin é uma parada apreciada por caminhantes e também um lugar de poder para místicos, que acreditam que estes penhascos vertiginosos estão repletos de energia cósmica curativa. Qualquer que seja sua inclinação, não há como negar. É uma vista mágica e um lugar perfeito para encerrar esta jornada.